O que é pirataria, professor Túlio? Porque né, a gente fica meio perdido, assim, o que é pirataria? Definição, assim. Antes de falar sobre a pirataria, me assusta muito a Sony dizer que ela tem mais dificuldade para sobreviver no mercado que uma gravadora independente. Eu sempre achei que fosse o contrário, as pequenas tinham mais dificuldade de ter seu lucro do que uma independente. Me assusta profundamente isso. Bom, a pirataria seria a reprodução ilegal de um conteúdo, seja ele musical, seja ele editorial, seja ele de software, qualquer que seja. O problema é que a lei não define exatamente o que é ilegal e o que é legal. Pois é. Né? O artigo 184, parágrafo 4º do Código Penal, por exemplo, ele diz que é perfeitamente lícito você fazer uma única cópia para uso próprio de uma música ou de então aquela fita cassete antiga. Sim, não é fita cassete não, o CD mesmo. CD se mesmo eu tenho um também. CD, ou se eu tenho um xerox de livro em casa, pelo artigo 184, parágrafo 4º do Código Penal, você, se for para uso próprio, se foi sem intuito de lucro, em uma única via, você não está praticando crime. Só que a gente não vê, infelizmente, a mídia divulgando isso. O que a gente vê, muito pelo contrário, é toda uma caça às bruxas da pirataria. Né? O que a gente tem visto hoje, a gente liga um DVD para assistir um filme e antes do filme começar, já começa a propaganda, falando assim, você furtaria um carro? Você furtaria não sei o quê? Você furtaria um CD, um DVD? Aí aparece o sujeito furtando o DVD. Né? E por que você copia um filme? Né? Como se fosse a mesma coisa. Sim. Mas evidentemente que quando eu vou lá na locadora e tomo o filme, a locadora fica sem o filme e eu fico com o filme. E quando eu faço uma cópia daquele filme, a locadora continua com o filme. São coisas totalmente diferentes. E o mais estranho é que a própria Sony, que é a gravadora, ela também é fabricante do copiador e da mídia, que é copiada. Né? Quer dizer, que ela, ao mesmo tempo que ela não quer a pirataria, ela é fabricante de todos os suportes que fazem a pirataria. Sim. E o que é pior é o seguinte, se ele efetivamente for na locadora e levar o filme, a pena dele é de 1 a 4 anos, que é a pena do furto simples do artigo 155 do Código Penal. Se ele levar o filme para casa, locar, pagar a locação, copiar num DVD dele, né, e por acaso vender aquilo para um colega dele, a pena vai ser de 2 a 4 anos. Ora, é óbvio que há um interesse econômico muito forte, um lobby muito forte por trás dessa criminalização da pirataria. Né? Não venham me dizer que isso favorece o interesse do consumidor, porque, evidentemente, para a grande maioria das pessoas, elas só vão ter acesso a música, ou a livros, ou a qualquer material cultural de qualidade, se ela puder piratear. Nós vivemos num país pobre. Por que se pirateia muito no país? Porque somos um país pobre. E ainda bem que se pirateia, porque eu prefiro que as gravadoras tenham seus prejuízos do que essa população toda deixe de ter acesso a essa série de bens culturais que nós teríamos, quer dizer, que ela não teria de outro modo. Bem, gente, a realidade do Brasil realmente é uma realidade, né, que todo mundo sabe. Problemas sociais, salário é baixo, né? Nem por isso justifica, né, a gente comprar coisa pirata ou seria tipo assim, você não tem dinheiro para comprar um carro, então eu vou roubar. Tá certo também? Eu acho muito engraçado essa história do roubar e do copiar, como se fosse a mesma coisa. Você roubaria um carro? Não, porque se eu roubar um carro, a vítima fica sem o carro e eu fico com o carro. Se eu copiar o CD, ela continua com o CD e eu continuo. São coisas totalmente diferentes, vocês têm que entender isso. Roubar não é a mesma coisa que copiar. São coisas muito diferentes. Põe isso na cabeça. Né? Quando você copia... a questão que ele fala... A questão que ele fala do problema que o Brasil tem um problema social e não sei o quê, as pessoas não têm condição e tal, assim, o problema social que existe no Brasil vai ser resolvido quando tiver educação e cultura de qualidade. E a pirataria, por pior que ela seja, ela contribui para democratizar o acesso à cultura das pessoas que não têm dinheiro para consumir. Assim. O problema é que nós estamos preocupados com isso, mas nem todos estão preocupados com isso. Sim. Muitos estão preocupados com seus ganhos, né? E aí fica difícil. Quando a gente fala em torno do nosso ganho, do nosso capital, aí a coisa fica bem difícil. Eu gostaria de voltar a insistir novamente do que o doutor Túlio falou aí. Ninguém está preocupado com ganho, não. Está todo mundo preocupado com emprego. Olha, fecharam mais ou menos 70% de lojas de venda de CDs e DVDs do Brasil musical. Isso aí, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas famílias estão passando fome, passando necessidades. E os piratas? Não, e quem fabrica o CD pirata? Eles não vão passar fome? Será que eles não precisam do emprego que eles têm? Não, mas os piratas, esses coitados que estão aí nas banquinhas dele, é o que o Paulo colocou aqui. Eles são usados por essas gangues aí, por esses mercenários. Isso vocês dizem, eu nunca vi prova nada disso. Olha que eu trabalho no direito penal já tem um tempo, eu nunca vi prova não tem nenhuma prova, de que tem todo dia tem estampado nos jornais, doutor. Organizado. Isso tudo é meio com esquizofrenia das gravadoras. Tá estampado, eu não estou falando de gravadora, eu estou generalizando, eu estou falando de tudo, todo um segmento de mercado. Se deixar de ser crime, deixa de ser ilegal, logo eles podem continuar vendendo. Então, estou falando que isso como músico, mas não só isso.
eu trabalho também com produção musical de discos, né, nesse setor contra-industrial que a gente costuma dizer, e explicar um pouco o que é essa tal de contra-indústria, né? Isso. Como contra-cultura não é contra a cultura, mas é contra um tipo de cultura que estava estabelecida numa época e tal. A contra-indústria é uma forma de se fazer arte de uma maneira que a gente aproveita os suportes industriais, porém a gente não usa a lógica industrial, né? Quer dizer, é um tipo de produção ao mesmo tempo tecnológica, mas é totalmente artesanal, tanto do ponto de vista da produção quanto da promoção, da distribuição. Então, a questão da pirataria, na verdade, eu acho que ela tem dois pontos que devem ser tocados, assim. O primeiro é que eu acho que a gente está chegando num estágio do capitalismo que as ideias já estão conseguindo se desgarrar dos suportes. Sabe, a gente não precisa mais, né, a internet, a gente está falando da internet, de baixar música e tal, quer dizer, a música ela já não está mais presa no suporte material. Ela pode ficar presa para quem quiser, ainda, né, tem os CDs e tal, mas a tendência não é essa, né? Isso é inevitável. Né? Quer dizer, a gente já chegou num momento que não tem volta mais, e é bom que não tenha. Né? Quer dizer, as ideias estão aí para circularem da maneira mais livre possível. E eu acho que qualquer artista deveria pensar nisso antes de qualquer outra coisa. E uma outra questão é que, na verdade, os artistas, né, as gravadoras e todo mundo que ataca a pirataria, coloca muito como se o prejudicado fosse o artista. Né? Na verdade, assim, o artista hoje ele consegue se autoproduzir muito bem, né? E eu tenho feito discos aí sem parar, né, só com mecanismos alternativos de produção, de distribuição e tal. E eu fico achando interessante o seguinte: a gente faz uma tiragem de 1.000, 2.000 discos a R$15 cada um, e a gente consegue pagar o disco e ter lucro com ele. E uma gravadora não consegue, né, uma tiragem de, sei lá, eu não sei, 10, 20 mil cópias vendida a 30, 40 reais, não, né, dá prejuízo. Dá prejuízo. Então, Mas o Wagner colocou essa quantidade de despesa que tem aí também, né? Sim, mas a maior despesa que as gravadoras têm, ele falou como promoção, que é uma categoria muito genérica, é uma coisa chamada jabá, que é a gravadora pagar para ou dar algum tipo de benefício para as emissoras veicularem as músicas que ela quer. Então é por isso que todas as rádios com mais ibope, mais comerciais, tocam sempre a mesma música do mesmo artista no mesmo período. Né? Será que isso é coincidência? Será que todo mundo começa a gostar daquele cara, todos os programadores começam a gostar dele de uma hora para outra? E aí depois ele sai e entra um outro, e aí é sempre o outro que está junto, assim.